Saudações a todos, vamos à resolução de mais um desafio. Ó. Nosso problema diz assim: a probabilidade de que o preço da farinha de trigo aumente em um determinado mês é estimada em 40%. Se isso ocorrer, a probabilidade de que o preço do pão francês também aumente é de 50%. Caso contrário, a probabilidade de aumento do pão francês será de 10%, né? Apenas 10%. Se o preço do pão francês subiu, ó, eu já estou afirmando que o preço subiu, a pergunta é: a probabilidade de que o preço da farinha de trigo tenha sofrido majoração é igual a. Majoração é que tenha subido também, certo? O preço da farinha subiu. Então vamos começar a leitura fazendo algumas notações novamente. Ele diz assim que a probabilidade da farinha de trigo aumente é de 40%. Então vamos representar assim, ó, farinha de trigo aumentar, eu vou botar setinha para cima, certo? Isso aqui é de 40%, certo? Então, dela não aumentar, ou seja, a farinha de trigo não subir, eu vou representar assim, ó, um tio e a setinha para cima. Vai ser 60%, que é o que complementa o 100. Então, de aumentar 40% e de não aumentar, né, pode descer, por exemplo, é de 60%. Nesse caso aqui da farinha de trigo, se ela aumenta, o pão francês tem 50% de possibilidade de aumentar. Então, eu vou dividir aqui em duas partes. Isso aqui é para o pão, certo? Para o pão subir, é de 50%. E para o pão não subir, ó, não setinha para cima, também vai ser de 50%, certo? Que é o complementar aqui. Já no caso de baixo, eu vou até descer um pouco mais, vamos calcular o pão. Se a farinha não subiu, a probabilidade é de pelo menos 10%, foi o que foi dito. Então, se ela não subiu, a possibilidade do pão subir é igual a 10%, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, 10%, certo? E do pão não subir, certo? Ó, do pão não subir, vai ser o complementar de 10%, ou seja, 90%. Então, tendo essas informações, vamos que a questão está pedindo. Se o preço do pão francês subiu, ó, o pão francês subiu, estamos nessa possibilidade aqui, ó. Pão subiu e o pão subiu. Então, já posso descartar isso aqui e é isso aqui, porque eu sei que o pão subiu, beleza? Aí ele diz, a probabilidade do preço da farinha de trigo tenha sofrido aumento, né, majoração, é igual a... Bom, pessoal, se eu sei que o pão subiu, então eu tenho a seguinte situação. 40% de 50%, né? Vamos calcular isso aqui, ó. Porque ele quer que sabendo que o pão francês subiu, ele quer que a farinha também suba. Então, temos 40% de vezes, certo? 50%. Isso aqui me dá 20%, né, pessoal? Ó, só eu calcular 50% de 40 é a metade, ou seja, 20%. A possibilidade é essa aqui, ó, certo? E o de baixo eu tenho 10%, pessoal, olha. 10% de 60%, que é do pão não ter subido, certo? Então, 60% de 10%, certo? 10% de 60 é 6. Isso aqui é igual a 6%, certo? Então, vamos ler novamente. Se o preço do pão francês subiu, ou seja, 6% mais 20%, nosso espaço amostral é 26%, certo? Lembrando que probabilidade ó, é evento sobre espaço amostral, ou seja, nosso espaço amostral é saber que o pão francês subiu, então é 26%. Embaixo é 26%. Aí a pergunta é, a probabilidade de que o preço da farinha de trigo tenha sofrido aumento, pessoal, a farinha de trigo ter sofrido aumento aqui é de 20%, certo? Porque ela depende do pão francês, desses 50%, é 50% de 40%, ou seja, vai ser aqui, ó, 20%
que é a opção de cima. Então, temos 20 sobre 26. Eu vou até diminuir esses cálculos para caber tudo na tela e ficar melhor. Espera aí. Ficar melhor da gente visualizar tudo, certo? Então, vou baixar aqui e ficamos com a seguinte situação. Eu posso cortar o símbolo de porcentagem aqui, né? Deixa eu cortar em amarelo. Opa! Vou fazer direto. Corta o símbolo com símbolo, então temos 20 sobre 26, certo? Divide por 2 em cima e embaixo, 10 sobre 13. Pronto, tá aqui, ó. A probabilidade é 10 13avos. Então, o nosso gabarito aí, ó, vai ser a letra E, certo? Finalizamos aqui mais um desafio, questão bem interessante. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.